O Tony Draftman mandou pra gente esse TCC aqui, com vários textos, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui rapidão. Vou tentar ler rápido, na verdade, não vou tentar resumir não. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Oi, Marco, eu fiz esse desenho na época após um estudo de perspectiva. Foi um dos primeiros desenhos completos com cenário e personagem que eu concluí. Eu queria começar a colocar cenários nos meus desenhos, passar alguma mensagem e agrupar os valores para trazer o olhar das pessoas para a parte mais importante da imagem. A ideia do desenho era basicamente ilustrar como seria a minha filha com a minha parceira. Coloquei algumas características de ambos e compus o cenário com base em cômodos que eu tenho em casa e acrescentei alguns objetos relacionados ao trabalho da minha namorada. Beleza. Tive muita dificuldade de agrupar os valores para fazer a criança ser o foco da ilustração e de passar a sensação de encanto com as cores, brincando com uns esmaltes, etc. E tem uma sensação de que ela está flutuando no chão da casa. Gostaria de um feed geralzão de como você resolveria o agrupamento de valores dessa imagem. Ok. GIF do processo. Na época eu comecei a ouvir um pouco sobre valores e composição, mas não sabia nada sobre thumbnails de valor, cor e desenho. Mas quase sempre que eu desenhava algo, fazia um rascunho no papel da ideia que eu tinha antes de começar a fazer algo no digital. Beleza. Vou pegar essa imagem aqui e a gente pode dar uma conversada sobre os valores e tal. Vamos pro Photoshop. E só pra gente ter como comparar, eu vou dar uma olhada também na versão colorida. Uma análise bem rápida, tá? Na versão colorida, eu acho que a imagem ficou clara demais na imagem como um todo, assim, sabe? E um feedback geral, eu acho que também no desenho, a personagem, ela tá com proporções muito de adulta, sabe? Só que o tamanho dela em relação aos outros objetos tá muito pequeno. Ela tá muito pequena em relação aos outros objetos, entendeu? Então eu acho que o mais interessante para você nesse tipo de trabalho aqui era coletar algumas referências, não fazer tudo de imaginação. Porque provavelmente você fez, né? Tudo de imaginação. Era um exercício de perspectiva e tal. Uma coisa que você, acredito, deveria ter feito era bater a altura da personagem com o resto da cena, sabe? Então, por exemplo, se você considera que a personagem sentada ela tem a altura aqui dessa cômoda sentada aqui, que é razoável, né? É um tamanho razoável, acredito, nessa perspectiva aqui, né? E essa... Eu não sei quantos anos ela teria, né? Mas sei lá, um tamanho razoável. Não é nem muito alta nem muito baixa. Se a gente seguir os pontos de fuga aqui, eu acho que ela ficaria mais alta dentro dessa composição, saca? Porque a distorção tá muito grande, eu acho. Infelizmente eu não tô mais usando o Lazy Zoom, mas a gente poderia até usar o Lazy Zoom para mostrar aqui a distorção exata que tá rolando nessa cena, né? Se você pega aqui para esticar e tal. Então, esse seria o primeiro ponto. Acho que o tamanho dos objetos eles não estão casando muito com a proporção da personagem, tá? E aí, sobre a pintura da personagem também, essa luz, ela tá muito artificial. Ela tá parecendo muito bidimensional dentro dessa cena. Mas por isso que eu acho que, talvez para esse tipo de exercício, seja mais interessante você focar só no desenho e fazer uma pintura um pouco mais simples do que você tentar fazer uma pintura tridimensional e se preocupar com muitos problemas ao mesmo tempo, sabe? É como eu disse, a luz ela tá muito artificial. E ela tá uma luz de spot, uma luz quase teatral, né? Eu não sei se era realmente a intenção, mas se essa cena tivesse sendo iluminada por uma lâmpada que tá em cima aqui do teto, não aconteceria exatamente esse spot aqui, né? A lâmpada ela ia iluminar toda a cena, entendeu? Então, se você abrir aqui, por exemplo... Vamos tentar fazer essa cena no Blender? Eu acho que não vai travar. Vamos fazer essa cena bem simplesinha no Blender, só pra gente ter uma visualização da cena, tá? Então, vou criar um chão aqui, bem simples. Vou criar uma esfera. Só pra gente ter como referência, tá? E vou criar duas luzes. A primeira vai ser essa luz de ponto aqui, tá? Um ponto de luz só. E aí, eu vou selecionar essa luz e eu vou aumentar a intensidade dela. E se eu deixar ainda mais alta e aumentar a intensidade,
percebe que não vai acontecer aquele spot que você comentou, sabe? Que você fez ali, comentou não. Aquele spot que você fez. O spot mesmo, ele faria mais isso, ó. Tá vendo? E aí fica uma cena um pouco dramática, na minha opinião, e muito teatral, que é o que eu tava falando pra você, né? Em questão de projeção de sombra, não muda tanto, mas aqui dentro da intenção que você tava fazendo, eu não sei se era realmente a melhor ideia, sabe? Da sua cena, você colocar uma luz de spot dessa. Se você quisesse fazer uma luz mais mágica, alguma coisa um pouco mais fantasiosa, então talvez a gente pudesse usar algumas outras alternativas para fazer. Mas você percebe que só nessa mudança aqui, você percebe como para uma luz de spot funcionar, a cena tem que ser bem mais escura. Então, se você quisesse fazer essa cena funcionar com o spot, você teria que fazer duas grandes mudanças. Em questão de valor, tá? Eu não vou nem falar de desenho agora. Vou falar só de valor. Você teria, primeiro, que escurecer toda essa parte aqui do chão. Vou colocar isso aqui em Multiply. E você teria que criar uma luz, uma elipse no chão. Vou fazer bem tosquinho aqui, só para você visualizar, tá? Vou colocar isso em Linear Dodge, vou baixar bastante aqui. Só para você visualizar, tá? Ó, e só bem rapidinho recortar o pé dela aqui, ó. Mas é o que eu tô falando, né? Eu não acho que essa aqui é a melhor ideia pra sua cena, mas eu não sou o artista que tô fazendo ela, né? Você que me diz isso. E aí, só com essa mudança, olha como a questão de composição de valor já muda bastante, saca? Isso aqui inverter rapidinho. Só pra mostrar mais cautela. Só pra te mostrar com mais cautela aqui. Percebe como mudaria muito a intenção da cena? E aí a gente consegue, a gente puxa outros fatores aqui dessa cena que mudaria bastante, né? Então, por exemplo, iluminar mais os planos que estão virados para cima, para ela ficar um pouco mais tridimensional, mas eu não acho que deveria ser a sua intenção nesse trabalho, tá? Porque nesse trabalho, o que eu realmente acho que você devia focar era no desenho, ao invés de tentar fazer uma ilustração muito complexa, porque até pelo que você comentou no texto, você tem um nível ali que tem uma dificuldade com desenho e com pintura. Então talvez tentar dosar um pouco o nível de dificuldade que você está fazendo pode ser bem interessante, sabe? Para você criar peças um pouco mais fáceis de você conseguir produzir mais. Porque como você está fazendo uma peça que ela é relativamente complexa, uma coisa que eu gosto de comparar é... Sabe aquela brincadeira de circo, onde o cara, o equilibrista, ele... Não é equilibrista, eu não sei o nome da pessoa que faz isso. Mas aquele cara que ele tenta fazer vários pratos não cair, sabe? Ele fica equilibrando vários pratos. Sabe essa brincadeira de equilibrar prato? Então, pra mim, uma boa analogia é quanto mais fundamentos você tentar estudar junto, é como se você estivesse agregando um monte de prato ao mesmo tempo, sabe? Então, no começo, é claro que você pode tentar fazer coisas um pouco mais complexas, mas no começo eu acho que é interessante você tentar equilibrar menos pratos ao mesmo tempo, porque se você já estava com dúvida no desenho, já estava sentindo que ela estava flutuando, imagina ainda colocando luz, colocando volume, tentando colocar isso dentro da perspectiva. Então é meio que esse estudo fica dolorido demais, entendeu? Malabarista. Obrigado, meu. Às vezes eu não sei palavras óbvias. Mas percebe que é você tentando colocar muitos pratos, sendo um malabarista, tentando colocar muitos pratos, só que você não consegue equilibrar nem 2 pratos ao mesmo tempo direito. Você ainda tem dificuldade com 2 pratos, entendeu? Então, você tentar equilibrar 8 é muita coisa, sacou? Então, eu teria um pouquinho mais de cautela, tá? Deixa eu pegar uma referência aqui, antes da gente prosseguir. Ó. Tem essa artista que chama Kay Acedeira, tá? Ela é incrível e pode ser uma ótima referência para você, se você tiver interesse de fazer aquela versão mais fantasiosa da sua ilustração que eu estava mencionando, sabe? Eu acho que ela é uma referência excelente porque ela trabalha com cores muito vibrantes e com situações de luz muito lindas, tá vendo? Então, se você quisesse ir para uma vibe mais fantasiosa da sua arte, talvez utilizar a Kay Acedeira como uma referência, ó,
Tá vendo? Para uma fonte de luz um pouco diferente. Pensar em adicionar talvez uns efeitos visuais na cena. Mas como eu disse, talvez seja demais no momento que você se encontra agora. Trabalhar de forma mais simples, com cores mais simplificadas, como se fosse flat color mesmo, sabe? Como se fosse isso aqui, ó. Pode ser uma boa, entendeu? Tá vendo que a fonte de luz das cenas que a Kay Acedeira cria não são complexas demais, mas ao mesmo tempo elas são incrivelmente lindas, né? Então talvez seja interessante você, sei lá, se inspirar nela, saca? Ó, que lindo isso aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Então percebe como um desenho bem feito não precisa de uma pintura extremamente renderizada para funcionar. É mais nesse sentido que eu tô falando essa sugestão para você, sacou? Tem até uma aqui, ó, que é mais recente. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Como a gente tem essa sensação de magia. Então eu acho que ir para esse caminho, usando cores mais saturadas, cores mais vivas, na sua ilustração, ela funciona um pouco melhor do que aquela luz teatral que você precisa escurecer tudo. E como é uma parada de uma ilustração mais infantil, sei, a ideia de fazer algo mágico é interessante, mas tem outros caminhos que você pode seguir. Resumidamente é isso que eu queria dizer, tá bom? O último feedback que eu tenho para você fazer uma arte dessa, eu recomendo uma referência, sabe? Você tirar fotos de referência do cenário para tentar iluminar, se você quiser. Porque aí você, ao invés de você tentar equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, você coloca alguns desses pratos com um certo apoio, assim, sabe? Que vai alguém que vai segurar ali para você para dar uma ajuda, que seria a referência, tá? Que vai segurar ali por exemplo, a iluminação, questão de valor, que você pode se orientar mais numa referência do que tentar fazer tudo de imaginação, assim, sabe? E em questão de cor, também acho que a imagem toda ficou acinzentada. A pele dela ficou acinzentada, o cenário ficou acinzentado, a luz não tem cor. Então trabalha mais simples, talvez em valor, ou com cores muito mais pontuais e talvez não tentar nem fazer volume. Faz mais simples mesmo, sabe? Trabalha no desenho. Essa seria a minha sugestão pra você, tá, Tony? Não sei o que você acha aí. Não acho que compensa fazer um paint-over enorme ou redesenhar ela, mas acho que seria mais uma indicação dos próximos passos que você pode dar. Beleza? É isso, meu querido. Espero ter ajudado aí, ok? Estou estudando atualmente os fundamentos. Eu percebo isso, tranquilo. Eu acho ótimo que você tente, sabe? Mas talvez, como eu disse, né? Tenta, só que equilibra menos pratos, porque aí é menos frustração pra você, sacou? É importante a gente conseguir conciliar as frustrações pra que a gente não perca o interesse de continuar estudando, sacou? É isso. Belezinha? Show de bola. Pô, e fica a referência aí pra vocês, a Kay Acedeira, ela é muito foda. Muito foda. Ela trabalha junto com o Bob Shield, trabalhou junto com o Bob Shield em vários filmes e tal. Depois ela seguiu pra um caminho de trabalho mais cartoonizado que eu particularmente acho incrível. Ela tem umas aquarelas também que são muito lindas. Enfim, fica a referência aí pra vocês. Acho que é uma boa pedida aí, tá bom? Clap, clap, clap. Eu quero aplausos. Valeu, mano.